um comentário, né, mais pro anarquista, vamos dizer assim, por que esse tipo de coisa acontece? Porque, assim como aconteceu na Operação Satyagraha, lá no começo dos anos 2000, né, só quem é velho como eu vai lembrar, os poderosos, eles deixam, né, as investigações irem, mas sempre com a possibilidade deles poderem voltar atrás. Como nesse momento é do interesse deles voltar atrás. E aí, assim, não é uma crítica ao Lula, nem nada disso, não. Na verdade... Sim, você tá criticando o painho. O que eu estou dizendo, né, e aí já a gente vai criticar o Lula, mas o que eu estou dizendo é que agora, nesse momento, interessa aos poderosos botar uma pressão no Bolsonaro. E aí, por isso, vamos voltar atrás. E aí o Gilmar Mendes agora é garantista, o Gilmar Mendes não é mais lavajatista como ele foi. E aí o Fachin consegue, né, fazer uma decisão que tanto beneficia o Lula quanto beneficia o Moro, que ele ficou sentado em cima dessa porra, o quê? 5 anos? Foi. É isso? 5 anos. 5 anos sentado em cima dessa decisão. E aí ele faz nesse momento. Por que ele faz nesse momento? Né? Então, a gente tem que entender, né? Porque interessa, porque a gente tem que entender isso, que nenhuma dessas decisões é feita, nem a decisão de prender, nem a decisão de soltar, nenhuma delas é feita pelo interesse da população, vamos dizer assim. Essas decisões são feitas pelo interesse e benefício das nossas elites. Então, nesse momento, acharam legal botar o Lula para meter uma pressão no Bolsonaro. E aí soltaram o cara. E aí, do jeito que o Fachin fez, e até provavelmente do jeito que o Gilmar tá fazendo, daqui um ano, os caras podem resolver que não é mais pro Lula ser elegível. E aí? E aí bota o cara de novo na cadeia. Sim. Tá? Assim, as possibilidades estão todas abertas. Independente, cara, do Lula ser culpado ou não ser culpado. A grande questão não é essa exatamente. A grande questão é que do jeito que é feito, do jeito que foi feito, a gente não tem como saber. Imagina só, final do Campeonato Paulista Série A3, 15 de Jaú e Portuguesa. E o juiz, ele rouba tanto pro 15 de Jaú, mas tanto, mete pênalti, inverte falta, expulsa jogador da Portuguesa, expulsa, faz o inferno. Ele rouba tanto em favor do 15 de Jaú, que ao final do jogo, quando o 15 de Jaú faz 2-1 num pênalti roubado, a torcida não grita o nome do artilheiro, grita o nome do juiz. Seria um absurdo, não seria? Foi isso que aconteceu com o caso do Lula e do Moro. Sim. O Moro é juiz. O adversário, se fosse para ter um adversário, era nossa, eu não quero xingar, mas deveria ser o Deltan Dallagnol. Esse era o adversário, esse era o promotor. Sim. Entre aspas, né? Ele era o procurador, o promotor. O Moro seria o cara que ia determinar, pô, isso aqui, e aí, isso aqui, tal. Quando ele não faz isso, quando o Moro não é a balança da justiça, quando ele deixa de ser a balança da justiça e se torna um acusador, ele contamina o poço, vamos dizer assim. Porque a partir daí, você, nenhum de nós tem como saber se de fato o Lula é ou não ladrão. Porque essa é a grande questão. Porque o Lula, pode ser que o Lula seja culpado, pode ser até que aquela porra daquele tripé que seja dele, embora, né, tipo, nenhuma prova, né, determine isso. Mas pelo jeito que o Moro fez, é impossível a gente saber. E é por isso, e é por cagada do Moro, por cagada do Dallagnol, que hoje o Lula é elegível. Então, se você, meu querido, é lajatista, se você odeia o Lula, você tem que estar com raiva do Moro. Porque se o Lula, fez merda. Ele fez merda. Porque se o Lula tem culpa ou não, ficou impossível saber. Não existe, queridos, revolução com pessoas com fome, né?
pode existir insurreições, pode existir, né, destruição e tal, mas apenas uma pessoa alimentada, ela é capaz, né, de poder, né, pensar num outro futuro, né, numa outra forma de viver. E eu acho que qualquer anarquista ou comunista, tal, que insista no quanto pior melhor, né, nessa ideia de que não, se o povo ficar revoltado e tal, né, cara, você tem que repensar um pouco no que você acredita, porque eu não sou anarquista porque eu quero a anarquia e só por isso. Eu sou anarquista porque eu acredito que num mundo em que cada pessoa tenha a responsabilidade de fazer, né, de tomar as decisões, de participar delas, essa pessoa vai viver melhor. Então, o que eu quero é um mundo com mais liberdade e com mais possibilidade de eu participar das decisões. Mas, principalmente, eu quero um mundo em que eu não veja pessoas pedindo comida. Eu quero um mundo em que as pessoas não passem fome. E isso está acima da minha ideologia. Então, não ver um irmão humano passar fome, não ver uma criança passar fome e tal, está acima do que eu desejo ou não para o meu futuro, cara. Então, independente do que a gente vai fazer daqui 20 anos, 30 anos, se a gente vai construir comunas, se a gente vai fazer... Independente de qualquer coisa, cara, nesse momento, a gente tem que garantir que as pessoas possam se alimentar. Mas fala aí, Betão. Não, acho que é mais para complementar mesmo, que o final você acabou falando o que eu gostaria de falar. Quando a gente vive, por exemplo, como Malatesta, o Benjamin e tantos outros aí, Rosa Luxemburgo, tal, viveram, né, regimes sob regimes autoritários e tal, a discussão fica completamente desqualificada, porque como que eu vou discutir com um companheiro professor aí, ou um vizinho meu lá na associação de bairro e tal, como é que eu vou discutir mais democracia se a gente tá tendo que discutir, tipo, se vai ter comida, tá ligado? Tipo, é isso, entendeu? Quando a gente tem quando a gente tem no poder um governo neoliberal, neofascista como esse, a discussão fica desqualificada, cara. A gente tem que ficar preocupado. Pô, cara, a gente tem que ficar preocupado se o fato de eu escrever Bolsonaro genocida em algum lugar não pode fazer um delegadinho por aí e querer me chamar pra perguntar, e aí, o que é isso aí de genocida? Porra, assim, como que a gente, como anarquista, propagandistas do anarquismo, né, todos nós aqui somos e tal, como que a gente vai atuar nesse sentido, sabe? Tipo, a gente precisa, antes de mais nada, antes de eu falar de anarquia, antes de eu falar de anarquismo, antes de eu falar de assembleia para decidir coisa no bairro, antes de tudo isso, eu tenho que falar sobre liberdade de expressão, eu tenho que falar sobre meu vizinho não tá morrendo de fome, eu tenho que falar sobre... eu tenho que falar de coisas básicas. E aí, quando a gente está num governo como o que a gente teve, eu não falo nem só do Lula, cara, da Dilma, do FHC, que seja, sabe, do Collor, do Sarney, sabe, desses outros governos, que eu poderia discutir dali para lá. Então, ó, beleza, viu? Vocês votaram para presidente, vocês votaram para prefeito, viu como não funcionou? Viu como a gente continua sendo oprimido? Então, ó, é daqui para lá. Aí agora, quando a gente está num regime como esse, é daqui para trás que eu tenho que discutir, sabe? Imagina a gente ter que discutir, como eu tive que antes da pandemia, ter que conversar com alguns colegas professores, com o pessoal que eu conheço do bairro e tal, para a gente fazer um grupo, porque estava com medo de ter ataque de neonazi na vila. Tipo, olha só o tipo de preocupação que eu estava tendo. Como é que... Não é questão de... Pô, gente, né? Todo mundo aqui tem mais de 25 anos. O Amir, inclusive, tem mais de 112. A gente viveu. A gente viveu... O Rael não tem 25. O Rael não tem 25 anos. Eu tenho 21, de 2. Mas a gente viveu era Lula, caralho. A gente trabalhava já. A gente sabe que não foi um mar de flores. Todo mundo sabe. Ninguém tá aqui, meu Deus, tal. Mas, assim...
caralho, tinha liberdade. Tipo, a gente tava discutindo outras coisas, com todos os defeitos que tem, de novo, não é uma defesa desse governo, não, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente tava discutindo outras paradas, cara. Eram outras coisas que a gente tava discutindo. Agora a gente voltou pra trás, bicho. Tava discutindo avanço, né? Não, puta, é foda. É daqui pra cá. Agora não, a gente tem que voltar e falar aí, pessoal, democracia é importante. Pô, é legal você poder falar o que você quiser. Olha! Caralho, bicho! Não, e isso é louco, cara. né, cara? Porque se tem uns caras que são anti-institucional, são os anarquistas. Os anarquistas são anti-instituição. Só que chegou uma hora no mundo, cara, que quer acabar com as instituições são os fascistas, cara. E o que eles querem não é uma sociedade livre, uma sociedade libertária. Eles querem acabar com as instituições para eles mandarem sem ninguém poder falar nada, entendeu?